Imagina isto, um conflito num pequeno ponto do mapa está, neste momento, a abalar a economia mundial. Estamos a falar de um bloqueio naval, de alianças que se estão a desfazer e de uma crise económica global que já se começa a sentir. Pois é, para termos a real dimensão do que está a acontecer, esta frase resume tudo na perfeição. E não é nenhum exagero. A situação é mesmo volátil e as consequências, bem, essas estão a piorar a cada dia que passa. E claro, o primeiro sítio onde isto se nota é no preço do petróleo. De um momento para o outro, o preço do barril disparou. Antes disto tudo, andava ali na casa dos $70. Agora, já passa dos 64. É um salto brutal, mais de 4% em pouquíssimo tempo. E isto, claro, abala a economia mundial toda. E desenganem-se se pensam que isto é só um problema lá longe, numa região distante. Nada disso. É uma crise com várias frentes e as consequências chegam a todo o lado, a todos os continentes, desde o preço que pagamos para abastecer o carro até à paragem de fábricas. Ok, então, para percebermos bem a gravidade disto, temos de ir ao epicentro do problema. Vamos olhar para o mapa, para a geografia deste conflito, o Estreito de Hormuz. Pensem no Estreito de Hormuz como a principal artéria de energia do mundo. É por ali que passa uma parte gigante do petróleo e do gás que todos consumimos. E neste momento, essa artéria está basicamente sob uma pressão enorme, praticamente bloqueada. A situação no mar, porque é mesmo no mar, é de um caos total. Os ataques são diários, estamos a falar de petroleiros a serem atingidos, de campos de gás em chamas, de mísseis a cair em portos estratégicos. Até a embaixada americana em Bagdade foi atacada. Basicamente, instalou-se um bloqueio que ameaça cortar a torneira de energia para o resto do mundo. E o que é que acontece a seguir? Bom, perante este bloqueio, os Estados Unidos tentaram, como é costume, juntar os seus aliados. Mas, desta vez, a resposta, não foi de todo a que eles esperavam. E isto abriu uma caixa de Pandora de problemas diplomáticos. Para se ter uma ideia da gravidade, o próprio presidente americano Donald Trump disse isto sobre adiar uma cimeira importante com a China. Basicamente, a guerra primeiro. Isto diz tudo, não é? A prioridade mudou completamente, o foco está todo no Médio Oriente. E aqui vemos essa fratura diplomática em todo o seu esplendor. De um lado, os Estados Unidos a pedir ajuda, a dizer enviem navios. Do outro, os seus aliados europeus a responderem com um não é a nossa guerra, ou um educado preferíamos não nos envolver. Foi na prática um não redondo dos parceiros de sempre. E atenção, não estamos a falar de um ou dois países a dizer que não. A lista é longa. Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido, até o Japão e a Coreia do Sul. Os principais parceiros, tanto na Europa como na Ásia, disseram não, obrigado. Resultado, os Estados Unidos ficaram praticamente sozinhos nesta. Mas, enquanto o Ocidente se divide e discute, há outros grandes jogadores no tabuleiro mundial que estão a jogar um jogo completamente diferente. Vamos ver o que estão a fazer a China e a Índia. A questão para eles é simples. Com o Ocidente paralisado em discussões, o que é que as potências asiáticas fazem? Pois, não podem ficar à espera que outros resolvam o problema. Por isso, estão a tratar do assunto diretamente. E esta tabela mostra exatamente porquê. Para a China, a coisa é crítica. É o maior cliente do Irão, recebe de lá 80% do seu petróleo. Para a Índia, a dependência brutal no gás liquefeito, para tudo, desde a indústria aos restaurantes e às casas das pessoas. As suas reservas só chegam até ao fim do mês. Portanto, o que é que eles fazem? Vão diretos à fonte. Estão a negociar com o Irão para garantir que os seus navios passam em segurança. Isto não é geopolítica, é pura simples sobrevivência económica. Ou seja, a estratégia deles é o pragmatismo total. É uma diplomacia focada numa só coisa: contornar o conflito e garantir que a energia continue a chegar para que as suas economias não parem. Ok, e agora a parte que nos toca a todos mais de perto. O que é que tudo isto significa para a economia mundial e, claro, para os preços que pagamos? Bem, é aqui que a fatura começa a chegar a casa. Como já vimos, a consequência mais óbvia e imediata é este disparo no preço do petróleo, de 70 para mais de $104. Isto tem um impacto direto em todas as economias e, claro, atira mais lenha para a fogueira da inflação que já se sentia por todo o lado. Mas o problema é bem maior do que apenas o preço da gasolina. O risco vai muito para além disso. Está a surgir uma ameaça muito mais profunda, sistémica. O medo de um verdadeiro apagão industrial tornou-se real. E como é que isso pode acontecer? É um efeito dominó assustador. Primeiro, o bloqueio em Hormuz corta o fornecimento de gás. Depois, a indústria de semicondutores, que precisa de quantidades gigantescas de energia, fica ameaçada. E se não há semicondutores? Bem, pensem em tudo o que leva um chip. A economia moderna, desde os telemóveis à inteligência artificial, pura e simplesmente para.
O risco é mesmo um apagão industrial à escala global. E mesmo a solução que parece mais óbvia, a militar, está a ser muito criticada. Como diz Arsénio Domingues, da Organização Marítima Internacional da ONU, enviar escoltas militares só serve para transformar os marinheiros em danos colaterais. Ou seja, estamos a colocar civis na linha de fogo de um conflito que não é deles. Portanto, no fim de contas, este conflito fez muito mais do que subir o preço do petróleo. Partiu alianças que pareciam sólidas e pôs a nu a enorme fragilidade de todo o nosso sistema energético. A grande questão que fica não é só quem vai pagar esta conta, mas sim, no mundo cada vez mais dividido, quem é que vai garantir que a energia continua a chegar para todos? Quem vai garantir que as luzes continuam acesas? É uma pergunta que para já fica perigosamente sem resposta.